sejam bem-vindos para mais uma aulinha. E como sempre iniciamos, vamos pegar o nosso livro de Geografia. Combinado? Quais são as páginas, Tia Pri? Olha só, já coloquei aí para vocês. Páginas 94 até a 103, ok? Então vem comigo. Vamos para mais uma aulinha de Geografia. Já de início, a Tia Pri pegou as imagens que tem no livro de vocês e colocou aqui. Olha só, nós temos 3 imagens. Olha que legal, né? 3 imagens. E para a abertura da unidade, nós temos aí cuidados com a natureza e seus recursos. Por que esses cuidados? Porque os recursos podem acabar e nós podemos ficar sem os nossos recursos que são tão preciosos, não é mesmo? Muito bem, galerinha. Nós temos 3 imagens aí, presta atenção. A natureza formou elementos mostrados na imagem 1. Quem criou os elementos mostrados na imagem 2? Então, na imagem 1, nós sabemos que a natureza, ela formou, né, o seu elemento, formou sozinha a sua paisagem. Os elementos, eles são diretos da natureza. Ninguém foi lá e criou, né? Ninguém pegou o ser humano, não foi lá e criou. Já na imagem 2, quem criou? O ser humano. Não foi mesmo? Foi o ser humano que criou. Em sua opinião, a natureza está presente nos elementos mostrados na imagem 2? Olha agora a imagem 2. Foi o ser humano que criou? Foi. A natureza está presente? Sim. Olha o tanto de móveis feitos com madeira. A madeira vem de onde? Da natureza. Muito bem. Já na questão 3, nós temos aí a exploração dos recursos naturais podem causar danos ambientais. Qual das imagens mostra isso? Presta atenção na imagem 3, turminha. Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão escavando, eles estão extraindo os recursos naturais da nossa natureza. Um dia isso pode acabar? Pode acabar. Então tem que saber usar, tem que saber usar. Beleza? Essa é somente a abertura da unidade. Então vamos com a Tia Pri? Vamos lá. Aí nós temos aí, ó, unidade 1, né? Capítulo 1. As pessoas utilizam recursos da natureza. Utilizam. Nós utilizamos? Utilizamos. Recurso natural é tudo que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. A água, o ar, o solo, a vegetação e os minérios são exemplos desses recursos naturais. Ok? Muito bem. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, tem uma diferença aí, ó, dos renováveis e dos não renováveis. Presta atenção. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Beleza. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente ou por meio da ação humana. Por exemplo, se você, tirar a plantação, se as pessoas retiram a plantação e plantam de novo, elas estão o quê? Renovando. Muito bem. Quem está renovando aí? Quem que está fazendo, Quem está renovando aí essa forma da natureza? As pessoas, Pela ação humana. Então, aí eles deram alguns exemplos. Pega o marca-texto e marca aqui para a Tia Pri, ó. Todo esse aqui. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente ou por meio da ação humana, como o cultivo de plantas, Para reflorestamento, são exemplos de recursos naturais renováveis: a água, o ar, o solo, a vegetação e a energia solar. Esses são exemplos de recursos naturais renováveis. Nós temos a questão aí, número 1, tá falando assim: um rio pode ser considerado um recurso natural renovável? E aí, vocês acham que o rio ele é renovável? Ele se renova? Sim. Por quê? Porque ele faz parte. O que acontece com ele? Ele participa do ciclo da água, Do ciclo da água. Quando chove, que a aguinha vem toda de volta, o que está acontecendo? Está renovando. Então, o rio é? Ele é considerado um recurso natural renovável, porque ele se renova. Beleza?
mas tem que usar com cuidado a água muito, né? Com muito cuidado. Aqui ao lado mesmo, nós temos aqui uma plantação de eucalipto. Aí no livro de vocês está na imagem abaixo. Dá para ver aí? Muito bem. Eucaliptos, o que está acontecendo? Eles estão extraindo o eucalipto. Só que eles renovam esse eucalipto? Renovam, tá? Eles plantam de novo, beleza? Então é um recurso renovável? É um recurso renovável. Muito bem. Vamos continuar. Já na próxima página, nós vamos conhecer aqui os recursos não renováveis, os que não se renovam. São aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo se esgotar. Olha que perigo! Se ele não renova, ele pode se esgotar, ele pode acabar. Não é possível, por exemplo, repor ou reproduzir o minério de ferro, que é retirado da natureza, para fabricar aço. Tia Pri, então esse minério um dia pode acabar? Pode acabar. Se não for utilizado corretamente, pode acabar? Pode acabar, porque ele é um recurso não renovável. Não tem como renovar. Beleza? São exemplos de recursos naturais não renováveis. O petróleo. Petróleo pode acabar, Tia Pri? Pode. Olha lá, o petróleo, o gás natural, o carvão, mineral e os minérios em geral. Minério de ferro, alumínio, cobre, manganês, ouro, níquel e etc. Presta atenção. Viram aí que o ouro, ele é um recurso não renovável? Tia Pri, então um dia o ouro pode se acabar? Pode. Tem como as pessoas irem lá e plantar um ouro? Não. Se retirou do local, tem como colocar de volta? Não, ele é renovável. Um dia ele pode acabar. Entenderam? Muito bem. Aqui, Tia Pri, o que nós temos aqui nessas duas figuras? Olha só, a primeira figura está mostrando a área de extração de minério. Leiam aí a legenda no livro de vocês, ó. Eles estão extraindo minério de ferro no município de Congonhas, no estado de Minas Gerais. Então, aqui eles estão extraindo o minério. E ele pode acabar esse minério? Pode acabar. Tá vendo aí? Muito bem. E aqui ao lado, Tia Pri, abaixo aqui nessa outra figura, é uma plataforma, turminha, tá? De extração de petróleo. Aqui eles extraem o petróleo do fundo do mar. Esse petróleo pode acabar? Também pode acabar, porque ele não é considerado, né, um recurso renovável, e sim não renovável. Beleza? Vamos com a Tia Pri. Aqui nós temos o trabalho humano. Transforma os recursos naturais. Transforma? Transforma. Você já reparou na quantidade de produtos que utilizamos ou consumimos todos os dias, desde a hora que acordamos até a hora de dormir? Muitos produtos, não é mesmo? É uma quantidade enorme. De onde vêm todos esses produtos? De onde? Por meio dos trabalhos, né? As pessoas trabalham os recursos da natureza em produtos que atendam às suas necessidades. Então, por meio do trabalho, as pessoas transformam os recursos da natureza, né, por recursos que nós necessitamos, né, que são necessitados, né, que eles vêm a ajudar a nossa necessidade do dia a dia. O minério de ferro, por exemplo, é um recurso natural extraído pelos trabalhadores para ser transformado em uma grande variedade de produtos. Quais são os produtos que eles deram exemplo? Armários de aço, panelas, aviões, geladeiras, carros, máquinas, né? Então, vários produtos, eles são retirados de recurso natural, eles são extraídos de minérios. Pega aí o marca-texto, marca aqui para mim, ó. O minério de ferro é um recurso natural extraído, né, pelos trabalhadores. Tia Pri, pode marcar até aqui embaixo? Pode marcar. Quando são construídas usinas hidrelétricas nos rios, também está sendo aproveitado um recurso natural. Qual é esse recurso natural? A água, né, para atender a uma necessidade de gerar energia elétrica.
Beleza? Então, nós utilizamos vários recursos naturais que são da nossa própria natureza. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem utilizar. Muito bem. Olha só que legal que nós temos aqui, turminha. Olha essa figura, como ela é linda, né? Ela é uma usina hidrelétrica lá no Rio São Francisco. Então, essa usina aqui, ela depende de quê? O que vocês acham? Que ela depende de quê? Do recurso natural. Que recurso natural é esse? A água, tá? Então, a usina hidrelétrica, ela necessita muito da água. Beleza? Muito bem. Para gerar o quê? Para gerar energia. Muito bem. Aqui, nós temos aqui duas imagens. Olha que legal, turma. A primeira imagem, façam a leitura que eu tinha pedido a legenda. O minério de ferro é transformado em aço, que é utilizado na fabricação de equipamentos. Quais são os equipamentos? Automóveis, aviões, peças e outros produtos. Na foto interior de indústria de autopeças. Então, essa fotografia é uma fotografia de uma fábrica. Olha que interessante, tá? Eles estão fabricando automóveis, aviões, né? E entre outros, né? Então, Tia Pri, então eles estão fabricando as peças para poder fazer os automóveis, os aviões? Isso mesmo, muito bem. E esse material que eles retiraram para poder fabricar, vem da onde? De um recurso que? Da natureza, não é mesmo? Muito bem. Na próxima imagem, nós temos aí, ó, o aço é uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de automóveis. Na foto anterior de indústria automobilística no município de Resende, no Rio de Janeiro. Então, o que eles estão utilizando aqui para fabricar o carro, turminha? O que é? O aço. E o aço ele é retirado da onde? Dos minérios. Beleza? Muito bem. Observe seu material escolar. Lápis, caderno, caneta. Que recursos naturais foram transformados para a fabricação desses objetos? E aí? E aí, turminha? Olha só, no seu próprio material escolar, foram utilizados recursos da natureza. Deixa eu ver se eu tinha Pri. Ó, esse lápis aqui, ó, lápis de cor da Tia Pri. Ele foi utilizado no recurso natural, não foi? Que recurso é esse? As árvores, não é mesmo? Foi retirado da própria natureza para poder fabricar. E entre outros materiais escolares que vocês têm aí no estojinho de vocês, tá bom? A produção de todos os objetos que compõem o seu material escolar envolveu o trabalho humano? Será que envolveu? Envolveu, porque ele pode ter passado por fábricas, por indústrias, né? Para poder embalar, chegar assim, ó. Embalado, nosso material, ele precisou passar por onde? Por indústrias, para ele poder ser embalado. Então, passou por muitas e muitas e muitas pessoas. Então, passou pelo trabalho humano. Muito bem. Vamos lá na próxima. Na próxima página, nós temos aí, para fabricar qualquer produto, as pessoas utilizam os recursos da natureza. Assim, quanto mais produtos são fabricados, mais recursos são retirados da natureza. É verdade? É verdade. E isso pode provocar diversos problemas ambientais, né? Como o desmatamento e a poluição dos rios, infelizmente. Além disso, quanto mais produtos são consumidos pelas pessoas, maior é a quantidade de produtos descartados, como lixo, né? O excesso do lixo é um grande problema ambiental. Vocês já perceberam que quando a mamãe vai no supermercado, né? Tem mercado que nem oferece mais a sacolinha, tá bom? Aqui em Brasília ainda tem muitos que oferecem, mas quando você viaja para fora, eu fui para outro estado mesmo, eu fui para o Rio de Janeiro. Lá, os mercados não te oferecem mais sacola. Por quê? Porque eles não querem mais, né, distribuir essa quantidade de sacolas, né, que faz muito mal, tá, para o nosso ambiente. Mas será que em todos os lugares as pessoas utilizam recursos da natureza da mesma maneira e na mesma intensidade? Vamos conhecer como alguns povos utilizam esses recursos. Presta atenção, essa fotografia aqui é de um lixão. Olha a quantidade de lixo que é jogado. Tá vendo aí? Por que tem que diminuir as sacolinhas?
Olha a quantidade de lixo, turminha. Que horror. Só que nós temos povos, né, que não vivem nas cidades e que pensam, né, no ambiente. Eles pensam no nosso ambiente e vivem de formas diferentes. E aqui temos aqui, ó, os povos da floresta. Os povos indígenas, os castanheiros, os seringueiros e os ribeirinhos se autodenominam povos da floresta. Eles retiram da natureza apenas o que precisam para viver. Olha, se todos pensassem dessa forma, não é mesmo? Então, pega o marca-texto e marca aqui para ti, Pri. Então, será que todas as pessoas utilizam a natureza, né, sem pensar no meio ambiente? Não. Né? Olha só que exemplo, os povos indígenas, os castanheiros, os seringueiros, os ribeirinhos, eles não retiram da natureza o que não vão precisar, eles só retiram da natureza o que eles precisam para viver. Olha que exemplo, não é mesmo? Olha que legal a casinha aqui, a moradia deles. De que é feita essa moradia, tia Pri? Olha só, é uma moradia indígena. Que interessante! Lembra que nós falamos sobre as ocas, não é mesmo? Olha como que eles construíam as casinhas deles. E até hoje eles constroem, tá bom? Agora vamos continuar a leitura. Olha só, página 101. Os povos da floresta têm o seu modo de vida adaptado às condições naturais da floresta e muitos conhecidos sobre ela. Eles conhecem, por exemplo, várias plantas da floresta que podem ser utilizadas como medicamentos e na alimentação. Ao invés de ir lá na farmácia comprar o medicamento, o que eles fazem? Eles sabem, né? Eles sabem quais são as plantas que podem ser medicamentos e utilizam. Olha só, que podem ser utilizadas no lugar de remédios. Esses povos cultivam a terra e praticam atividades extrativas, como a caça e a pesca, principalmente a extração de látex e de castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. A maneira como essas atividades são praticadas por esses povos causa poucos impactos, então não prejudica tanto o meio ambiente, porque eles contribuem para a preservação da natureza, tá bom? E eles se sustentam através disso aqui, eles se sustentam, mas eles pensam também no meio ambiente, ok? Muito bem. Nós temos a questão aí, ó, tá perguntando assim, quem são os povos da floresta? Lembra que a tia Pri falou agorinha quem são os povos da floresta? Lembra que eu falei sobre os povos indígenas, sobre os castanheiros, sobre os seringueiros? Pois é, esses são os povos das florestas, os que se preocupam com o nosso meio ambiente. Beleza? Respondam aí para a tia Pri. Já na questão 6 está perguntando, na prática de suas atividades, os povos da floresta procuram causar o menor impacto possível ao meio ambiente. Por que eles fazem isso? Por que eles causam o menor impacto? Por que eles se preocupam tanto com o meio ambiente, turminha? Eles se preocupam porque eles necessitam dele para sobreviver. Eles necessitam do meio ambiente para sobreviver. Então, se eles maltratarem o ambiente, né, não souber utilizar, não souber extrair, né, os recursos naturais, o que vai acontecer? Vai acabar. E aí eles se preocupam, porque eles dependem disso para sobreviver. Beleza? Os quilombolas, vamos conhecer um pouco sobre os quilombolas? Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força para as terras que formariam o Brasil. Lembram disso? Para trabalhar como mão de obra escrava. Nós já falamos sobre isso. Muitos escravizados tentaram resistir à escravização, fugindo dos trabalhos forçados e dos maltratos. Eles formaram comunidades conhecidas como quilombos, que tinham organização social, política, econômica e cultural próprias. Lembram que nós falamos sobre isso? Pois é. Após a abolição da escravidão, em 1888, muitos escravizados livres continuaram a viver nos quilombos, reconhecidas no Brasil. Eles abrigam descendentes de escravizados que mantêm os costumes de seus antepassados. Então, até hoje, existe os quilombos, ok? Cada comunidade quilombola tem suas características próprias. A maioria
pratica a agricultura familiar e a pesca para a sua sobrevivência. Também costumam extrair da natureza produtos que utilizam na fabricação de artesanato e seus utensílios. Pega o marca-texto e marca aqui para tia Pri, ó. Esses 2 parágrafos, beleza? Nós estamos estudando sobre os quilombolas. Que atividades a maioria das comunidades quilombolas pratica para sobreviver? Quais são as atividades que eles praticam para poder sobreviver, turminha? Acabei de falar, eles praticam a agricultura, não é mesmo? A pesca, beleza? Eles extraem o que da natureza? Produtos que utilizam na fabricação de artesanato. Inclusive, a resposta está neste parágrafo. Vocês vão fazer a leitura e vão responder para a tia Pri. Ok, muito bem. Aqui nós temos uma fotografia, no livro de vocês também tem. São agricultores quilombolas, tá bom? Eles estão colhendo o quê? Feijão para se alimentar. E aí, turminha, para finalizar, nós vamos falar sobre os caiçaras. Quem eram os povos caiçaras? Quem são os povos caiçaras? São aquelas comunidades que vivem no litoral, tá? Do estado de São Paulo, né? Paraná e Rio de Janeiro. Nós dizemos que eles são os caiçaras. Eles vivem de quê? Vivem da pesca, né? Eles obtêm o alimento para o seu próprio consumo, a renda com a venda dos pescados, eles se alimentam com isso, eles se sustentam com isso, tá? Com a pesca. Eles extraem o quê? Diversos animais do mar, como os peixes, os camarões e as ostras. E assim eles se sustentam, tá? A tia Pri quer que vocês façam a leitura, tá? Dessa página. Peguem também o marca-texto e marquem para a tia Pri os 2 parágrafos, ok? Antes de realizar as 2 atividades, a 8 e a 9, vocês precisam ler. Não pode ir somente pelo que a tia Pri explicou. Eu quero que vocês façam a leitura e respondam para mim, tá bom? A questão 8 e a questão 9. Então, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura desta página, ok? Muito bem. Finalizem a leitura, façam todas as atividades, tá? Com capricho, bonitinho. Vocês perceberam que nós temos muita leitura. Tem muita atividade? Não tem atividade, não tem. Tem pouquíssimas atividades para responder, tá? Então, quero que vocês respondam pelo menos com as respostas completas, hein? Porque na hora da correção eu vou pedir para vocês responderem para a tia Pri. Atenção! Terminem de fazer atividade de geografia e venham com a tia Pri para a aula de história que eu estou esperando vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo e até logo!